Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então fazer nossa reflexão sobre o livro da sabedoria, nosso 12º encontro, Sabedoria, capítulo 5, do versículo de 1 a 13. Façamos a leitura do texto. O justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, esses ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia: esse é aquele de quem antes nós ríamos? Nós o tomávamos como objeto de zombaria? Insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele, e a sua morte para nós era uma vergonha. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos, nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartávamos dos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos da nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como navio que corta as águas agitadas, sem que possa encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora como pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas, dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimentos, mas depois não fica sinal nenhum de sua passagem. Tudo passou como flecha, disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo, e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. O justo, porém, ficará de pé sem temor diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Outra tradução. Naquele dia, o justo estará em pé sem temor. Trata-se de um tempo futuro indefinido. O justo estará de pé, apresentando aqui a atitude do justo, sempre em silêncio, sem temor. Isto é, com grande confiança. O justo estará de pé diante dos ímpios. Os ímpios verão o justo que foi oprimido e desprezado em seus sofrimentos. Versículo 2. Ao ver o justo, estes ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Os ímpios ficarão perturbados. Vemos o pavor dos ímpios injustos. Vemos o estado desesperado dos ímpios. Verão a salvação daquele que os injustos desprezaram e perseguiram, oprimiram. Verão, e nessa situação dramática, sentirão decepção absoluta e verão o fracasso de suas vidas. Não pode ser o mesmo o destino do perseguidor e das vítimas inocentes. Porque isso seria um ato de injustiça de Deus
diante do seu caminho. Versículo 3. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia. Os ímpios não só dirão entre si, mas dentro de si. Existe um pesar interno dos ímpios, mas não será possível mais conversão. O tempo da conversão já acabou. A angústia significa um arrependimento, mas que não tem possibilidade de conversão, porque a realidade já foi tomada, decidida. Eles cairão em desesperança absoluta. Trata-se da tortura interior que sofrerão os ímpios naquele dia. Versículo 4. Esse é aquela de quem antes nós ríamos, nós o tomávamos como objeto de zombaria. Insensato que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele e a sua morte para nós era uma vergonha. O autor aqui apresenta o justo solenemente vingado por aqueles que o desprezaram e o ultrajaram na vida. O justo vem agora glorificado. O injusto se apresenta como insensato, em razão do desprezo que tiveram com o justo. Eles não perceberam que o justo era o sábio. A vida deles, a vida do justo, refere ao modo como o justo viveu sabiamente. Para o insensato, a forma de viver do justo era considerada uma atitude irresponsável, uma loucura, como foi também sua própria morte, que o justo considerava digna de desprezo, que o injusto, no caso, o ímpio, considerava a morte do justo digna de desprezo. Versículo 5. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos. Os ímpios ficarão assombrados, visto que o justo participa para sempre da proximidade de Deus, filhos de Deus e santos. Assim, filhos de Deus e santos designam os anjos. O justo vem introduzido à convivência com os anjos. Os justos conviverão com os anjos. Versículo 6. Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Os ímpios confessam seus próprios erros. A partir daqui, o injusto reflete a situação que agora ele se encontra. Caminho da verdade é o caminho da observância da lei. Este é o único caminho que conduz à salvação. A lei é a luz que ilumina o observante da Torá. Aquele que se afastava da lei caminhava na noite escura, perpétua, as trevas, sem o nascer do sol da justiça. O ímpio tomava consciência de que errou o caminho, que ele se enganou. Versículo 7. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. Os ímpios reconhecem seus erros e que os conduziu a um trágico fim. Eles buscavam seus próprios caminhos, não os caminhos da lei, da Torá, que era o caminho do Senhor. Ao não seguir o caminho da lei, não reconhecer o Senhor, pois conhecer o Senhor era praticar a justiça e o direito, fazer justiça aos pobres e indigentes. Os ímpios até prosperaram na vida, mas a escolha deles os conduziu à perdição. As escolhas feitas pelos injustos fez com que ele conduzisse sua própria vida para a derrota. A própria vida dos injustos
conduziu para a derrocada deles. Versículo 8. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Os ímpios agora tomam consciência. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem teve nosso orgulho? Eles foram conduzidos pelas escolhas feitas ao vazio absoluto. O orgulho e a riqueza, a arrogância, conduziram suas derrotas. Eles confiaram nas riquezas, agora descobrem o que consideravam valor e verdade, devido à maldade deles, era a própria derrocada, a própria derrota e destruição. Confiaram no vazio, orgulho, arrogância, riquezas. Versículo 9. Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. A vida é efêmera e passageira. Apegar-se ao pouco leva o ser humano à sua própria derrota. A escolha da vida passa por Deus e a observância da lei. Tudo passou, tudo passa, tudo é fugaz. Tudo se refere à riqueza e engloba todos os bens deste mundo. O ímpio confiava cegamente nas riquezas. Agora o ímpio só pode recordar da brevidade de sua vida e do nada que ele agarrou. A sombra expressa aquilo que passa e não tem consistência, tudo se desvanece. A notícia fugaz se refere aqui à sombra que passa e não deixa pegadas. Assim é fugaz e efêmera a vida, uma fumaça que passa como uma notícia veloz. Versículo 10. Passou como navio que corta as águas agitadas, sem que se possa encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seus cascos nas ondas. A partir de agora até o versículo 13, novamente são metáforas para mostrar a vida fugaz, a vida passageira, a vida que passa e não deixa rastros. A vida passa, não deixa marcas. O autor usa a metáfora do navio nas águas para lembrar a realidade fugaz que passa e não deixa as marcas de sua passagem. Como o navio corta as águas e não deixa pegadas, nem rastros duradouros na superfície das águas agitadas, assim a vida efêmera. Versículo 11. Foi embora como pássaro que voa pelos ares sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal nenhum de sua passagem. Continua a metáfora da vida efêmera, daquilo que é passageiro, que não deixa rastros. A imagem aqui é da ave que voa pelos ares e não deixa rastros. O voo do pássaro não deixa vestígio, nem sinal no ar. Assim acontece com a vida do ímpio. Versículo 12. Tudo passou como flecha disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo, e já não se sabe mais a trajetória dela. Como a flecha disparada para o alvo não deixa o rastro da trajetória feita, assim também a vida efêmera passageira do ímpio. Versículo 13. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós consumimos em nossa maldade. Aqui retoma o tema da inutilidade da vida do ímpio. Conosco aqui se refere à vida do ímpio e sua busca pela maldade que consumia a sua vida inteira. Existe uma oposição entre a virtude não vivida pelo ímpio e a maldade escolhida e praticada.
o único que deixa rastro, o único que deixa pegadas, o fruto permanente na vida do ser humano, que exerce a virtude, é a vida do justo, do pio. Virtudes e formas de viver que estão ausentes nos ímpios. Essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.